E amanhã completa 12 anos o acidente com o voo 447 da Air France. Domingo, 31 de maio de 2009. 7 horas e 29 minutos da noite no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O voo 447 da Air France decolava em direção a Paris, na França. No avião, 216 passageiros e 12 tripulantes. No comando da aeronave, o capitão Marc Dubois. Além dele estavam os copilotos David Robert e Pierre-Cédric Bonin, esse o menos experiente, com apenas 807 horas de voo nesse tipo de aeronave. No momento da decolagem, estavam na cabine o capitão Dubois e o primeiro oficial Bonin. Para adquirir mais tempo de voo, Bonin era quem estava pilotando o Airbus naquele dia. O Airbus A330 deveria ter chegado à capital francesa às 11 horas e 9 minutos da manhã, do dia 1º de junho de 2009, mas isso nunca aconteceu. 3 horas e 6 minutos após a decolagem, a aeronave desapareceu dos radares. Num certo ponto da rota, o voo 447 atravessava uma tempestade. Diferentemente dos demais voos que passavam pela região, a tripulação não alterou a rota. Essa é uma prática comum de segurança para evitar o pior da tempestade. O Bonin, ele era o cara que estava com mais preocupação de entrar naquela tempestade. Isso tem gravação da Caixa Preta, ele já vinha conversando com o comandante, demonstrando essa preocupação, né, de estar indo para aquela tempestade. O avião deixou a área de cobertura do Centro de Controle Aéreo Atlântico às 10h48 da noite, horário de Brasília. A aeronave deveria reaparecer nos radares do Senegal por volta da 00h20, mas isso não aconteceu. No dia 1º de junho, a Air France confirma o desaparecimento da aeronave. Bom, a Air France lamenta informar que se encontra sem notícias do voo Air France 447, que efetuava a ligação entre Rio de Janeiro e Paris, Charles de Gaulle, com chegada prevista hoje de manhã, às 11h45 da manhã, hora local. Nos aeroportos do Rio de Janeiro e Paris, parentes buscavam por informações. No dia seguinte, a notícia. O voo 447 da Air France caiu no Oceano Atlântico. Não havia sobreviventes. Deve-se fazer uma investigação profunda sobre esse caso. É um fato que deixa a gente muito impressionado. Não é? Como uma aeronave desse porte, não é? Acontece isso. Dentre os passageiros estava o cientista político Ronald Dreyer. Ele trabalhava no Ministério de Relações Exteriores da Suíça e em missões de paz da ONU. Alexandra, namorada de Ronald, conta os últimos momentos que viveu ao lado dele antes do embarque. Eu tinha me despedido dele na noite anterior, eu sabia o horário do voo dele, e no dia seguinte eu tinha um ritual para vestir a minha filha para a escola. E eu estava vestindo ela, eu sempre ligava a televisão num desenho animado, mas era canal fechado. E nesse dia, não sei porquê, porque eu não tinha o hábito de fazer isso, eu abria no canal aberto. E aí eles cortaram o programa e anunciaram o desastre. Essa morte, essa perda pontuou muito o que eu sou, muito o que eu penso, muito do que eu tinha de romântico em relação ao ser humano e que eu não tenho. Mesmo na associação, mesmo das pessoas que a gente foi conhecendo, que perderam pessoas, algumas pessoas estavam quase que foi uma satisfação ter perdido. Teve gente que correu em advogado, que estava fazendo processo de divórcio e foi lá para suspender, né? Porque tudo no final, as conversas descambam em dinheiro, as companhias se importam com dinheiro, existe uma grande maldade, insensibilidade. A gente está numa época de insensibilidade, né? 154 dos 228 corpos foram resgatados do mar. Um dos primeiros foi o da Adriana, irmã do Martin. Não senti na voz dela nenhum tipo de... Assim, não estava muito animada para viajar. Normalmente ela gostava de viajar, enfim. Ela nunca teve problema com isso. Nesse dia, ela estava muito, assim, reflexiva, né? Um pouco diferente do normal. Isso me chamou muita atenção na ocasião. Realmente, a gente percebe assim que ela teve algum tipo de premonição de que alguma coisa errada poderia acontecer. Foi muito claro isso para mim. O
relatório do acidente apontou como uma das causas a criação de cristais de gelo nos tubos de pitot. Ele é um instrumento que capta a pressão de fora da aeronave para fazer um cálculo ali de velocidade, altitude, enfim, todas as informações de voo que o piloto tem dentro do painel ali, o velocímetro, o altímetro. Essas informações vêm do tubo de pitot. Ele tem um orifício bem na frente, um buraquinho ali, que esse vento, né, esse ar, ele entra, e aí por diferença de pressão ali, nessa tomada estática, por diferença de pressão, pressão dinâmica, enfim, uma série de parâmetros, ele manda essa informação para o altímetro, ele manda essa informação para o velocímetro. Dentro daquela tempestade, era uma coisa muito densa, uma formação muito forte, começou a formar pequenos cristais de gelo que foi entupindo esse tubo de pitot. Entupiu esse orifício onde entra o ar não entra mais, o ar não passa mais, as informações de velocidade e altitude, elas deixam de existir para o piloto. Com gelo nos tubos, o piloto automático foi desligado. Nesse momento, estavam no comando da aeronave os primeiros oficiais David Robert e Pierre Bonin. O comandante Marc Dubois estava descansando em uma sala reservada. O piloto automático depende das informações dos tubos de pitot para poder funcionar com precisão. Como ele deixa de funcionar com precisão, ele deixa de receber a informação do jeito que tem que ser, ele desarma, né? E aí o avião passa a estar na mão dos pilotos. Ele praticamente começou a entrar em desespero ali, ali naquele comando. Então ele começou a querer comandar o avião de qualquer forma, mas mesmo meio que sem saber o que estava acontecendo, meio que sem saber o que ele estava fazendo ali. Tanto é que se você olha o gráfico ali, né, do que foi registrado pela caixa preta, mostra uma movimentação de comando muito brusca, sendo que não poderia ter sido feito um comando tão brusco naquela situação. Ao mesmo tempo, o comandante estava tentando manter o avião com pouca movimentação, ele estava tentando manter o avião mais reto e nivelado, mas até então o side stick do piloto e o do copiloto, eles eram independentes. Então se o piloto não mexe, mas o copiloto mexe, o avião ele vai responder a esses comandos. Então passou a ser uma briga entre o side stick do copiloto mexendo freneticamente e o side stick do piloto praticamente parado, tentando manter o voo reto e nivelado, um não sabendo o que o outro estava fazendo. Hoje, o que resta para Alexandra, Martin e outras famílias que perderam é saudade e indignação. Na hora que cai um avião, é impressionante. Cai um avião, eles têm todas as pessoas prontas para lidar com todo o mecanismo, toda a forma que a gente vai se comportar, eles já sabem antes. Eles têm aqueles famosos gestores de crise, que são essas pessoas horríveis que vão lá. Que pena, porque eu perdi uma pessoa que era envolvida em causas humanitárias, era uma pessoa que se importava, era uma pessoa que com certeza faz falta para o mundo. Esse acidente poderia ter sido evitado e de que forma? Olha, todo acidente é uma sequência de sis, né? Assim, a gente costuma dizer na aviação. Se o tubo de pitot já tivesse sido substituído por uma versão que não tivesse esse acúmulo de cristais de gelo, se o gerenciamento na cabine tivesse sido melhor, se o piloto tivesse mais experiência, então é uma série de sis que cada si desse é um elo de uma corrente, né? Então assim, o acidente poderia ter sido evitado? Todo acidente poderia ter sido evitado se você começa a pensar nele lá no começo, mas quando ele termina num acidente, ele já está numa sequência de erros para resultar naquilo, né? E daí, por isso que entra uma investigação aeronáutica em qualquer acidente aéreo. Queria só dar uma acrescentada nessa questão do que as pessoas acham que é perigoso voar porque vem as notícias desse tipo de acidente. Saiba justamente isso, um acidente ele não acontece do nada, não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa que é normal, e se aconteceu é porque vem uma série de coisas até isso acontecer, e os profissionais da aviação estão sempre trabalhando para que nada aconteça. Então a aviação é muito segura e não é à toa que são pouquíssimos acidentes aéreos, infelizmente alguns ainda não acontecem, mas são pouquíssimos que acontecem justamente por conta de toda essa investigação que tem aí por parte dos órgãos aeronáuticos do mundo inteiro para entender o que foi e evitar futuros. Nossa solidariedade às vítimas dessa tragédia.